Pai do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, a vocês, meus amados, que têm nos acompanhado em nossas mensagens, têm aí nos ajudado a divulgar, e ainda que não se inscreveu em nosso canal, queria convidá-lo a você se inscrever, que você fosse ali no YouTube e se inscrevesse, nos ajudasse a divulgar nossas mensagens, para que pudéssemos aí alcançar uma margem maior de vidas, de irmãos, de famílias. E nós estamos aí às terça-feira falando sobre família, e falar sobre família é difícil hoje, esse momento em que nós vivemos, pelo fato de nós vemos na resposta de nossas igrejas, nós vemos na resposta da sociedade, política, nas áreas de segurança, em todas as partes educativas, nós vemos o quanto nós temos sofrido com isso. E muitas vezes, irmãos, é muito mais fácil as pessoas ficarem culpando as autoridades. O que mais nós vemos é isso. Pessoas que culpam as autoridades. Mas se nós observarmos, irmãos, vamos ver que nós começamos a falhar na educação dos nossos filhos, no ensino dos nossos filhos. Nós vemos que Provérbios, o sábio Salomão, ele disse o seguinte: ensina o menino o caminho que deve andar, e ele não se desviará dele. Então eu creio que algumas gerações para cá elas têm falhado nesse assunto de ensinar o menino, de ensinar os filhos o que é uma base familiar. E por isso hoje nós sofremos na política, sofremos na área educacional, né? Porque nós temos aí, se nós temos, aliás, péssimos políticos, é porque a base familiar ela não foi bem estruturada, bem ensinada. E eu queria, nessa oportunidade hoje, estar falando sobre família sobre ataque. Vou estar dividindo essa mensagem em duas partes para não ficar cansativa. Vou falar família sobre ataque, parte 1 hoje, e na próxima terça-feira, família sobre ataque, parte 2. Eu queria estar usando como texto para nós meditarmos o livro de Mateus, o capítulo 19, o versículo 4 ao versículo 6, que nos diz assim a palavra do nosso Senhor. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separem o homem. Que Deus te abençoe, irmãos. Qualquer crise que você esteja enfrentando no seu lar, que o Espírito possa te conduzir, te fortalecer e te dar graça para você vencer esse momento difícil na sua vida, no seu relacionamento. Como eu disse, irmãos, é muito difícil nós falarmos de família. Primeiro que a gente vê hoje uma palavra, eu considero muito fracassada, quando as pessoas dizem que existe a incompatibilidade de gênero, né? Não existe gênero compatível, todos são incompatíveis, cada ser humano é diferenciado do outro. E nós vemos pessoas acabando com seus casamentos por essa palavra fracassada, por essa incompatibilidade. Vai existir 50 pessoas no seu lar, você vai ter 10 filhos, vai ter primos, vai ter gêmeos, vai ser trigêmeos, quadrigêmeos. Nenhum deles vai ter a mesma coisa, vai ser diferente um do outro, meus irmãos. Mas infelizmente, como hoje a facilidade que existe dentro das nossas leis para se poder se divorciar, se separar, as pessoas procuram essas palavras fracassadas, porque não há o interesse de lutar por um relacionamento. As pessoas já não lutam mais, já não querem. As pessoas querem um casamento já feito, preparado, construído. E relacionamento se constrói, meus irmãos.
Porque relacionamento ele vem se alicerçando em confianças. Por isso a base do relacionamento é o respeito, confiança, amor. Tem que ser conquistado isso no relacionamento. E por mais incrível que pareça, nós vemos isso em nossas experiências, no nosso dia a dia, seja experiência pastoral, seja experiências de convivências, nós vemos isso acontecer. Nós vemos que a cada dia tem se confirmado que o inimigo ele tem a maioria das suas armas apontadas para a família. A maior parte das armas do inimigo, meus irmãos, entende bem, elas estão apontadas para a família, justamente para a família. Ele sabe que se destruir a família de um indivíduo, ele não terá apenas desfeito um relacionamento, mas também terá ferido a base de seus valores, de sua segurança como ser humano. Quantas pessoas não suportam quando se desfaz um relacionamento, um casamento? O inimigo ele sabe disso. Quando ele consegue destruir uma base de um relacionamento, ele acaba com a segurança de uma pessoa. Ele destrói um emocional de uma pessoa. Você vê que nós vemos que essa base desses valores tem sido perdidas. Vê que esses valores da segurança como ser humano, o inimigo tem minado isso através das suas flechas, dos seus dardos, das suas mentiras, das suas armadilhas. Ele tem colocado, destruído tudo isso. Um relacionamento que antes era baseado, alicerçado em confiança, em amor. Hoje nós vemos muitas pessoas colocarem aquela palavra bonita, o amor não suspeita mal. Aquela palavra de Cantares de Salomão, capítulo 8, as muitas águas não poderão apagar o nosso amor. Quantos casamentos eu fiz, eu realizei, quantas cerimônias, e eu participei de muitas. E se colocar dentre uma porcentagem, eu creio que 80% de relacionamentos são usadas essas bases desses versículos bíblicos. Mas as pessoas não entendem, elas usam palavras bonitas, não entendem o que é o amor, não entendem o que é um relacionamento, um casamento. Que um casamento ele é forjado no fogo, ele é provado. Há momentos em nossas vidas que é difícil. Há momentos da vontade de você desistir de tudo. Mas você não olha para filho, você não olha para a posição financeira, você olha para os valores. Você olha para os valores de um relacionamento, de uma família, de uma base familiar, de uma estrutura familiar. Então nós vemos que o inimigo ele procura destruir toda essa base de segurança do ser humano. E principalmente essa confiança em Deus. Ele consegue tirar essa confiança em Deus quando ele consegue destruir toda essa base de valores. Ele consegue trazer isso. E nós vemos o quanto essa natureza, né, familiar está sob ataque. Como o inimigo tem atacado essa natureza familiar, essa base familiar. Porque ele sabe que se ele destrui tudo isso. Hoje nós vemos, irmão, essa facilidade que há em se casou hoje, pode se divorciar no momento em que se quiser. Baseado numa lei frágil como a nossa, as pessoas elas se casam
Fui num casamento uma vez de uma pessoa conhecida e eu estava me confraternizando com alguns amigos, conversando, e eu vi a noiva atrás de mim, falando, conversando com as amigas, rindo, e de repente ela solta uma palavra, ainda bem que o noivo não estava ali, estava longe com os amigos, e ela disse: olha, se não der certo, eu me separo. Olha a palavra da pessoa. E a pessoa, ela, conhecida minha, eu vi que ela sofreu muito no seu relacionamento, como hoje não tem uma base estruturar no seu relacionamento. Porque há palavras que ela abre uma brecha para o inimigo agir, meus irmãos. A pessoa tem que ter noção da decisão que ela está tomando sobre um relacionamento, sobre um casamento. Então nós percebemos que a natureza da família, ela está perdendo a passos largos, irmãos. Quando se fala em natureza familiar, está se perdendo a passos largos. Porque não existe, a gente não, raramente, não queremos generalizar, mas nós não vemos mais casais lutarem, irmãos. Lutarem pelos seus relacionamentos. Eles não entendem qual é a base de um relacionamento. Já falei em alguns vídeos meus sobre as pessoas se casam pelo amor héteros. Mas elas esquecem que existe o amor filia, o amor ágape. O amor hétero, um dia ele vai acabar, a qualquer momento ele pode acabar, meus irmãos. Mas o filia, que ele está relacionado àquelas promessas que eu faço diante do altar, diante de Deus e diante dos convidados familiares, em que há uma promessa de ser fiel na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na doença, na enfermidade, na saúde, na enfermidade. Isso aí não é amor hétero. Quando cessa esse amor hétero, físico, aí esses votos tem que entrar o amor filia, que é o amor que cuida, o amor ágape, o amor que perdoa. Mas as pessoas, elas só ficam no amor hétero. Esse aí, ele vai acabar. Não existe um relacionamento que vai durar esse amor hétero para o fim da vida, até o fim da vida. Uma hora ele vai acabar. Seja pela idade, seja por um momento que vem uma enfermidade sobre a vida de uma pessoa, vai acabar, irmãos. Então tem que durar o amor filia, que cuida, e o amor ágape, esse amor de Deus, que perdoa, que tem compaixão, que olha com olhar de misericórdia. Então o casamento ele foi feito para durar, mesmo sabendo que na natureza do casamento há elementos, irmãos, chamados durabilidade. Ele foi chamado para durar. Mesmo que há elementos que é uma durabilidade, que diz que até que a morte separe o casal. Uma palavra que a gente quase fica com medo de pronunciá-la hoje num relacionamento, dentro de um casamento, numa cerimônia. Porque às vezes não acontece isso mesmo em nosso meio cristão. Às vezes não acontece isso. Então cada vez mais está sendo perdido o ideal divino de perpetualidade, perpetuidade dentro do relacionamento. Tem sido perdido isso. Esse conceito de Deus, esse conselho de Deus de perpetuidade, até que a morte os separe. Casamentos já começam com a ideia de que o divórcio é o remédio para uma possível crise. Existe, como eu disse, esse exemplo que eu disse alguns momentos atrás. Casamentos, eles já iniciam como se o divórcio fosse um remédio para uma crise. Já não suportam mais crise, já entre as crises não procuram conversar mais, já não existe mais argumentos dentro dos relacionamentos.
Há uma necessidade. Se não tiver argumentação, qualquer relacionamento, ele está fadado a se encerrar. O divórcio existe, acontece, é previsto na Bíblia. Olha esse texto que eu li. Ele é previsto na Bíblia. Mas é um remédio amargo. É uma cirurgia sem anestesia, fora dos ideais que Deus tem para a união de um homem e de uma mulher, irmãos. O divórcio não é nada saudável, não é nada prazeroso para nenhum dos dois. Ninguém se casa pensando em se divorciar e se separar. Ninguém tem uma estrutura familiar, cria filhos, tem filhos, e depois de alguns anos ela pensa em se separar. Por que não há uma luta pelo relacionamento? Por que as pessoas não lutam pelo seu relacionamento? A última coisa que eu quero falar por hoje, hein? Nessa parte 1, sobre família, sobre ataque. Eu quero falar sobre os propósitos da família sobre ataque. Quais são os propósitos da família sobre ataque, irmãos? Quais são os propósitos que o inimigo tem em destruir, em atacar a família? Disse no início, Provérbios capítulo 22, o versículo 6, ele diz o seguinte, sei que os irmãos conhecem bem, mas diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança o caminho em que deve andar, porque quando for velho, não se desviará dele. Muitas pessoas tomam isso apenas como uma base, como um dogma evangélico, como um dogma de uma religião. Ensinar o filho a ser um cristão, a seguir a sua religião, seja qual for que você pratica. Mas isso aqui ensina uma base familiar, é dar um exemplo familiar, é mostrar ao seu filho um exemplo de família, para que ele possa crescer e querer ter uma família, querer ter um lar estruturado. Além da natureza da família estar sob ataque, os propósitos da família estão sob ataque. Além da família estar sob ataque, os propósitos da família, elas estão sob ataque também. A família foi instituída por Deus para o crescimento saudável do indivíduo, irmãos. A família é a base de tudo. Ela existe para que, se estiver nos padrões de Deus, seja tão importante para o crescimento quanto o alimento é para o nosso corpo, irmãos. Família, ela é um alimento estruturado para a família e para a sociedade. O propósito da família cristã é gerar indivíduos comprometidos com Deus, indivíduos que gerarão mais famílias de salvos por Cristo. Por isso que eu disse no início, que geração que nós temos hoje de políticos, de lideranças, em todas as áreas, irmãos. Quando nós vamos para uma urna, não estamos prontos para ir daqui a alguns tempos, a dificuldade que nós temos de escolher, irmãos, homens de caráter, mulheres que têm base familiar. Porque não basta somente você ir para ser um candidato eleitoral, um candidato a qualquer tipo de cargo público, porque tem ciência, tem inteligência, é um grande intelectual, uma grande intelectual, não. Base familiar, estrutura familiar, isso tem que mostrar muito bem para as pessoas. Isso tem feito muita falta hoje em nossos dias. Então hoje o mundo, sem Deus, ele quer ridicularizar, irmãos, essa ideia de que a família é uma instituição falida e plenamente dispensável.
Não há mais propósito para a família, é o que as pessoas dizem, é o que nós vemos hoje sendo pregado, às vezes em meio à juventude, uma sociedade que não tem mais propósito para a família. Vemos aí nas novelas representadas aí alguns canais vergonhosos, maldosos, em que entram na mente dos jovens, dos adolescentes, crianças, e colocam esses tipos de palavras que não há mais propósito para a família. Os programas de TV, revistas, eles tentam passar a ideia de que família é um triste entrave ao prazer. Olha que coisa incrível e terrível. Onde é que nós ouvimos isso nossas épocas? Que família ela é um entrave ao prazer. A liberdade, a individualidade. Esse é o ataque contra os propósitos da família, irmãos. Tudo isso tem sido apresentado. E nós, como pais, como servos do Senhor, precisamos, irmãos, trazer a natureza, trazer, irmãos, ao corações da juventude dessa geração, a importância de um relacionamento e a importância de um casamento e a importância de um lar bem estruturado. Quando eu falo de um lar bem estruturado, não estou falando de um lar perfeito, não existe lar perfeito, família perfeita. Você vai ter dificuldade, você vai ter problema, você vai enfrentar crises. Mas quando esse lar está estruturado em respeito, em alegria, em Deus, aí você vai vencer as crises. Você precisa estar alerta sobre isso, irmãos. Que Deus possa te abençoar. Que o Espírito Santo ele possa te fortalecer. Quero no próximo vídeo estar falando sobre família sob ataque, parte 2. Os valores da família sob ataque. Então que Deus possa te abençoar. Quero orar pela sua vida, pela sua casa. Soberano Deus, eu quero abençoar agora esse lar, essa família, esse homem, essa mulher que se uniram, meu Deus, um dia, mas, ó Deus, que estão passando por uma crise, um ataque, meu Deus, do inimigo, do maligno, meu Deus eterno. Um ataque que desestrutura a sua parte emocional, espiritual, psicológica, financeira, quem sabe física, meu Deus. Eu quero pedir, ó Deus, que nesse momento de crise, de dificuldades, eu quero pedir que tu desperta agora no coração desse casal aquele amor, aquelas promessas, ó Deus, que foi feita diante do teu altar, diante de ti, diante, ó Pai, dos parentes, dos amigos, dos familiares, ó Deus eterno. E quem sabe, ó Deus eterno, agora com os filhos já criados, pensando em destruir o lar, abandonar o lar, ó Deus eterno. Restaura a comunhão, restaura o amor, meu Deus querido. Anula toda a força do mal, tire todo o dardo inflamado do maligno, meu Deus eterno. Toda seta, ó Pai, do inimigo, tudo tem causado dano, toda palavra de maldição, toda palavra que tem ferido, meu Deus eterno, tem entristecido, tem magoado, tem causado dor. Eu quero pedir que tu possa agora curar, ó Deus, derramar o teu bálsamo de cura sobre esse casal e sobre essa família, meu Deus. Eu abençoo esse lar, eu abençoo essa família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Que você possa divulgar essa mensagem, compartilhar com pessoas que precisam da graça do Senhor, que estão passando por crises e precisam saber como resolvê-las. Quero te abençoar nessa tarde, pedir que Deus possa estar frequentemente vivendo com você no teu lar, na tua família
e te dando paz a cada dia, em nome de Jesus. Deus te abençoa, em nome de Jesus.